Já se passaram mais de 47 anos desde que Os Gatões, como a série The Dukes of Hazzard ficou conhecida aqui no Brasil, estreou pela primeira vez na televisão, mas pouca gente ouviu falar do que realmente acontecia por trás daquelas perseguições intermináveis, daquele carro laranja que voava pelos ares como se as leis da física fossem apenas uma sugestão, e daquela turma de primos que transformou um pequeno condado fictício da Geórgia em um dos lugares mais queridos da televisão americana. Lembram quando um carro de corrida, um xerife desajeitado e um comissário corrupto de terno branco faziam milhões de famílias se sentarem em frente à televisão? No Brasil, a série foi ao ar pela Rede Globo a partir de janeiro de 1982, dentro da sessão Aventura das Tardes de sexta-feira, e mais tarde passou também pela TV Record e pelo canal Warner Channel. Bo, Luke e Daisy Duke, ao lado do sábio tio Jesse, fizeram driblar a lei parecer o passatempo mais divertido do mundo. O que o público via na tela já era extraordinário, mas o que acontecia atrás das câmeras foi ainda mais estranho, mais arriscado e, em alguns casos, completamente insano. Hoje vamos contar 15 curiosidades sobre Os Gatões que provavelmente vocês nunca ouviram falar. Histórias de brigas judiciais, de um ator que virou de verdade congressista nos Estados Unidos, de um narrador que a audiência ouviu durante 7 temporadas, sem nunca ver o rosto dele, e de um número final tão absurdo sobre os carros destruídos nas gravações, que, se contarmos agora, vocês não vão acreditar. Fiquem até o final, porque a curiosidade número 1 vai mudar para sempre a forma como vocês olham para aquele carro laranja voando sobre um rio. Antes de começar, não esqueçam de deixar o like neste vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque no Condado de Hazzard sempre tem mais uma surpresa, esperando em cada curva da estrada. Para quem não cresceu assistindo a série, um resumo rápido. The Dukes of Hazzard foi transmitida pela emissora americana CBS entre 1979 e 1985, contando a história dos primos Bo e Luke Duke, 2 rapazes em liberdade condicional por transportar uísque clandestino, que viviam junto com a prima Daisy e o tio Jesse em uma fazenda no condado fictício de Hazzard, no estado da Geórgia. Toda semana, os garotos se envolviam em algum plano maluco do comissário Boss Hogg, sempre debaixo da perseguição inútil do xerife Roscoe P. Coltrane, enquanto o fiel mecânico Cutter consertava sem parar o mesmo carro laranja que virou lenda. Foi uma fórmula simples, mas que funcionou de um jeito que nem a própria emissora esperava, transformando-se em um fenômeno cultural que ainda hoje gera conversa, nostalgia e, como veremos na curiosidade número 2, um certo debate. Com o contexto explicado, vamos começar a contagem regressiva. Número 15. A voz que todo mundo ouvia, mas que ninguém via. Muito bem. Imaginem por um segundo aquele som inconfundível de violão no início de cada episódio. Aquela voz calorosa e meio rouca, narrando as aventuras dos primos Duke antes mesmo de qualquer carro aparecer na tela. Essa voz pertencia ao lendário cantor de música Country Waylon Jennings, que interpretava o chamado Trovador, o narrador onisciente da série. Mas aqui vem o detalhe curioso. Durante quase toda a produção, o público nunca chegou a ver o rosto dele. Só apareciam as mãos dele tocando violão na abertura. O motivo era que os produtores queriam manter aquela voz como um elemento quase mítico, uma presença que conduzia a história sem distrair com uma imagem. E aqui está a parte que deixa tudo ainda melhor. Depois de anos de pedidos dos fãs, na temporada final, Jennings finalmente apareceu em pessoa, num episódio batizado, sem nenhuma sutileza, de Welcome Waylon Jennings. Foi a primeira e única vez que ele foi visto atuando diante das câmeras em toda a série. Podemos dizer que o Condado de Hazzard guardou esse segredo melhor do que Boss Hogg guardava o próprio dinheiro. O curioso é que Jennings já conhecia esse papel de narrador invisível desde antes. Ele havia sido a voz do mesmo Trovador, 4 anos antes no filme Moonrunners, a produção que inspirou toda a série. Quando a música Good Ol' Boys foi lançada como single comercial, Jennings aproveitou para brincar com o próprio mistério televisivo, acrescentando um verso dizendo que a própria mãe dele não entendia por que a televisão só mostrava as mãos dele e nunca o rosto.
Foi, sem dúvida, uma das piadas internas mais bem guardadas da televisão americana dos anos 70 e 80. Número 14. O Condado de Hazard nasceu de um filme sobre contrabandistas de bebida. Muito bem, muitos fãs acham que Os Gatões surgiu do nada em 1979, mas a verdade é bem mais profunda. A série foi, na realidade, uma versão ampliada de um filme de 1975 chamado Moonrunners, escrito e dirigido por Guy Waldron, a mesma mente por trás da série. Aquele filme já tinha um tio Jesse, primos contrabandistas e até o próprio Waylon Jennings como narrador. Mas o toque final veio direto da vida real. O carro protagonista, um Dodge Charger, foi inspirado diretamente no veículo de um contrabandista de verdade chamado Jerry Rushing, que havia batizado o próprio carro de Traveler, em homenagem ao cavalo favorito do general confederado Robert E. Lee, um dos comandantes do lado sul durante a Guerra Civil Americana. Os produtores até pensaram em usar esse mesmo nome no carro da série, e aqui vem a parte que deixa tudo ainda melhor. Decidiram que General Lee soava com mais força para a televisão, e assim nasceu um dos veículos mais famosos da história da telinha. Outro detalhe pouco conhecido é que, antes de se decidir pelo Dodge Charger, o próprio criador da série havia pensado em usar um Pontiac Firebird no papel do carro principal. Foi o coordenador de dublês, Al Wyatt Pye, quem insistiu no Charger, já que tinha comprovado a resistência do modelo em saltos e perseguições alguns anos antes, no filme Dirty Mary, Crazy Larry. Essa decisão técnica, que na época ninguém imaginava ser tão importante, acabou definindo a identidade visual completa da série pelos 7 anos seguintes. Número 13. O ajudante Enos fez tanto sucesso que ganhou o próprio programa. Muito bem, o ajudante do xerife, Enos Strati, interpretado por Sonny Schroyer, era um dos personagens mais queridos das primeiras temporadas graças à sua ingenuidade cativante, mas a emissora CBS decidiu que aquele carisma merecia um espaço próprio. O resultado foi que Enos deixou o condado de Hazard para protagonizar um spin-off chamado simplesmente Enos, ambientado em Los Angeles, onde o ingênuo ajudante se tornava detetive de polícia. O problema foi que o público sentia tanta falta da fórmula original de Hazard que o spin-off mal sobreviveu a uma temporada. E aqui está a parte que deixa tudo ainda melhor. Para preencher o vazio deixado por Enos no condado, os produtores contrataram um novo ajudante trapalhão chamado Cletus Hogg, interpretado por Rick Hurst, que acabaria se tornando outro rosto inesquecível da série. Como quem diz, em Hazard nunca faltou gente disposta a perseguir os Duke, mesmo que faltasse metade do talento necessário para realmente pegá-los. O interessante é que Sonny Schroyer nunca desapareceu de vez do universo de Hazard. Ele voltou ocasionalmente à série principal como personagem convidado em temporadas posteriores, e décadas depois voltou a vestir o uniforme de Enos nos telefilmes de reencontro dos anos 90. Sua saída e volta confirmaram algo que a produção já desconfiava. Os fãs do condado de Hazard eram extremamente fiéis aos personagens favoritos, e não havia como substituir aquela química com facilidade, nem mesmo transportando o personagem para uma cidade completamente diferente. Número 12. O bondoso tio Jesse antes foi o homem que capturou Bonnie e Clyde. Muito bem, para várias gerações, Denver Pyle será para sempre o querido tio Jesse, a bússola moral da família Duke, sempre pronto com um conselho sábio e um prato de comida quente. Mas antes de se tornar esse avô carinhoso da televisão, Pyle teve uma carreira enorme interpretando vilões e forasteiros durões no cinema e na televisão de meados do século. A reviravolta mais impressionante aconteceu no filme Bonnie and Clyde, de 1967, onde ele interpretou o implacável Texas Ranger Frank Hamer, o homem que finalmente rastreia e mata a famosa dupla de criminosos. E aqui vem a parte que deixa tudo ainda melhor. Apenas 12 anos depois, esse mesmo ator que havia interpretado o caçador de fora da lei acabou vivendo um antigo contrabandista de bebida, transformado no chefe de família mais honesto da televisão americana. Denver Pyle tinha 58 anos quando colocou pela primeira vez o chapéu de palha do tio Jesse, sendo o membro mais velho do elenco principal. Antes disso,
Pyle já era um rosto conhecido do público da televisão, de temática sulista, graças ao papel de Briscoe Darling na série The Andy Griffith Show, líder de uma excêntrica família de montanheses. Sua vasta experiência como ator coadjuvante em dezenas de faroestes ao lado de estrelas como John Wayne deu a ele uma credibilidade enorme diante das câmeras, algo fundamental para que o público acreditasse de imediato nele como o patriarca sábio e confiável da família Duke, quase sem precisar de mais desenvolvimento do personagem. Número 11. O corrupto Boss Hogg, na vida real, falava 5 idiomas e trabalhou na inteligência militar. Muito bem, na tela, Sorrel Booke interpretava Jefferson Davis, Boss Hogg, o comissário corrupto e ganancioso, obcecado por dinheiro fácil, sempre vestido de terno branco impecável. Vale registrar que o próprio nome do personagem, Jefferson Davis, era uma referência direta ao presidente dos Estados Confederados durante a Guerra Civil Americana, mais um detalhe da forte ambientação sulista da série. Mas fora das câmeras, Booke era praticamente o oposto do próprio personagem. Formou-se na Universidade Columbia aos 19 anos, obteve mestrado na Escola de Teatro de Yale e falava fluentemente nada menos que 5 idiomas, incluindo japonês e russo. O motivo de dominar tantos idiomas foi o serviço dele durante a Guerra da Coreia, quando trabalhou como oficial de contra-inteligência do Exército dos Estados Unidos, usando justamente essas habilidades linguísticas em trabalhos de inteligência. E aqui está a parte que deixa tudo ainda melhor. Booke usava uma roupa acolchoada para parecer mais corpulento na tela, já que na vida real tinha um corpo bem mais magro do que o de Boss Hogg. O homem que interpretava o vilão mais desastrado de Hazard era, na verdade, um dos atores mais cultos e preparados de todo o elenco. Para construir o sotaque sulista arrastado e característico de Boss Hogg, Booke se inspirou diretamente na forma de falar de senadores americanos reais da época, misturando traços de algumas personalidades políticas sulistas conhecidas pela cadência lenta e teatral. O resultado foi uma das vozes mais imitadas e parodiadas da televisão dos anos 80, criada ironicamente por um dos atores com maior formação acadêmica de todo o elenco. Número 10. O xerife Roscoe tinha um parentesco surpreendente com uma das duplas musicais mais famosas dos Estados Unidos. Muito bem, James Best interpretava o inesquecível xerife Roscoe P. Coltrane, o homem que perseguia os Duke sem descanso, só para terminar quase todo o episódio caindo dentro de um lago. Pouca gente sabe que Best tinha faixa preta em karatê e uma conexão familiar pouco conhecida. O irmão da mãe biológica dele era Ike Everly, pai dos lendários Everly Brothers, a dupla americana que ajudou a definir boa parte do som pop dos anos 50. A história fica ainda mais interessante ao considerar que, durante a Segunda Guerra Mundial, Best treinou como artilheiro de um bombardeiro B-17, mas quando terminou o treinamento, a guerra já estava praticamente acabando. Então ele acabou designado para a seção de aplicação da lei do exército. E aqui vem a parte que deixa tudo ainda melhor. Esse homem que treinou em logística policial militar nos anos 40 acabaria, décadas depois, interpretando o xerife mais desastrado da televisão americana. Às vezes, a vida escreve roteiros melhores do que os de Hollywood. Best também se mostrou muito mais do que um ator cômico. Dentro do set, era conhecido pela grande amizade com Sorrel Booke, com quem improvisava diálogos constantemente diante das câmeras, criando muitos dos momentos mais lembrados entre Boss Hogg e o xerife Roscoe. Com os anos, Best também se dedicou a ensinar interpretação em nível universitário, formando novas gerações de atores muito depois de ter pendurado a estrela de xerife. Número 9. O mecânico Cutter foi eleito de verdade para o Congresso dos Estados Unidos. Muito bem, este é provavelmente o desfecho mais inesperado de toda essa lista. Ben Jones interpretava Cutter Davenport, o mecânico leal sempre pronto para consertar o General Lee sem fazer muitas perguntas. Mas depois que a série terminou em 1985, Jones decidiu que já tinha consertado carros fictícios o suficiente e partiu para a política de verdade. O resultado foi que, em 1988, ele foi eleito representante democrata pelo 4º Distrito da Geórgia, cumprindo 2 mandatos completos na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, até que uma redistribuição de distritos eleitorais tirou o assento dele.
E aqui está a parte que deixa tudo ainda melhor. Em 1994, ele teve a coragem de concorrer contra o então poderoso Newt Gingrich, que logo depois se tornaria presidente da Câmara dos Representantes. Jones perdeu essa eleição, mas conseguiu deixar sua marca em Washington antes de, anos mais tarde, abrir uma rede de lojas e museus dedicados à própria série que o tornou famoso. De mecânico fictício a legislador de verdade, poucas reviravoltas de carreira são tão hazard quanto essa. Anos depois, Jones ainda publicou um livro de memórias chamado Redneck Boy in the Promised Land, no qual contou com humor e sinceridade sua juventude complicada, a luta contra o alcoolismo e o caminho inesperado até a política. Hoje, ele continua tocando música country com a própria banda e recebendo visitantes em suas lojas temáticas dedicadas à série, onde costuma aparecer pessoalmente para cumprimentar os fãs que cresceram vendo ele concertar o General Lee toda semana. Pausa rápida. Se vocês estão gostando desse passeio pelo condado de Hazard, deixem o like neste vídeo, porque isso mostra para o algoritmo que ainda existe gente por aí que ama boas histórias de bastidores da televisão clássica. Se inscrevam no canal se ainda não fizeram isso e contem nos comentários qual desses personagens era o favorito de vocês em toda a série. Muito bem, vamos continuar com a contagem regressiva. Número 8. As portas soldadas do General Lee nasceram de um acidente, não de um projeto. Muito bem, todo mundo lembra daquela cena icônica em que Bo e Luke entram no carro pulando pela janela, em vez de simplesmente abrir a porta como qualquer pessoa normal faria. Muita gente pensa que isso foi uma escolha estética planejada desde o início, mas a verdade é bem mais simples e bem mais engraçada. Durante as filmagens da primeira perseguição do episódio piloto, a maçaneta da porta do passageiro foi danificada ao bater em umas caixas de correio, ficando impossível de abrir por fora. Tom Wopat, no papel de Luke, improvisou entrando pela janela naquele exato momento. O diretor gostou tanto do gesto que pediu para John Schneider fazer o mesmo do lado do motorista. E aqui vem a parte que deixa tudo ainda melhor. A produção decidiu manter essa falha como uma característica permanente, e a partir dali, a maioria dos carros, General Lee passou a ter as portas soldadas de propósito, transformando um acidente técnico em um dos gestos mais imitados da cultura pop americana. Esse acidente também trouxe consequências bem práticas para toda a produção. Sem precisar abrir e fechar portas de verdade, os dublês conseguiam entrar e sair do carro muito mais rápido durante as cenas de ação, o que ainda ajudava a manter intacto o chassi reforçado, necessário para os saltos. O que começou como um problema mecânico virou uma vantagem de produção que se repetiu episódio após episódio ao longo das 7 temporadas completas. Número 7. Daisy Duke criou o próprio figurino, recusando a ideia dos produtores. Muito bem, quando Catherine Bach chegou para o teste do papel de Daisy Duke, os produtores tinham em mente um visual bem diferente do que acabaríamos conhecendo. Uma blusa branca de gola alta, botas gogô e até uma saia rodada que, segundo eles, combinava com a toalha de mesa de um restaurante. Bach, sem papas na língua, perguntou se eles realmente queriam que ela combinasse com a toalha de mesa e decidiu se apresentar com o próprio look. Uma camiseta feita à mão, um short jeans que ela mesma cortou e sapatos de salto. A reação foi imediata e unânime. Todo mundo adorou. E aqui está a parte que deixa tudo ainda melhor. Esse pequeno gesto de rebeldia criativa acabou dando origem ao termo Daisy Dukes, uma expressão que se popularizou no idioma inglês e que até hoje é usada mundo afora para descrever qualquer short jeans extremamente curto, mesmo que aqui no Brasil a peça costume ser chamada simplesmente de shortinho jeans. Tudo começou porque uma atriz se recusou a se vestir como toalha de mesa de restaurante. O curioso é que Catherine Bach quase nem apareceu para esse teste. Depois que a agência dela parou de representá-la, ela hesitou bastante antes de ir à audição, convencida de que não tinha nenhuma chance real de conseguir o papel. Foi uma amiga próxima quem a convenceu a ir mesmo assim, lembrando que nunca se sabe quem se pode encontrar pelo caminho. Ao terminar a leitura diante dos produtores, a sala inteira explodiu em aplausos, e Bach conseguiu o papel praticamente na hora.
sem imaginar que aquele personagem a transformaria em um ícone da televisão mundial. Número 6. As pernas de Daisy Duke chegaram a ser seguradas por $1 milhão. Muito bem. No auge da fama da série, Catherine Bach se transformou em um verdadeiro fenômeno cultural. O famoso pôster dela, posando como Daisy Duke, vendeu a impressionante marca de 5 milhões de cópias, um número que na época superava muitos pôsteres de estrelas do rock. A popularidade da personagem foi tamanha que, segundo registros da época, as pernas dela chegaram a ser seguradas por $1 milhão enquanto ela gravava a série. E aqui vem a parte que deixa tudo ainda melhor. Esse famoso pôster até chegou à Casa Branca, depois que Bach visitou uma antiga professora que trabalhava lá e deu de presente uma cópia que, segundo se conta, acabou chamando a atenção da própria Nancy Reagan, primeira-dama dos Estados Unidos naquele período. De uma pequena cidade fictícia da Geórgia até a residência presidencial americana, poucas atrizes de televisão podem se gabar de uma trajetória dessas por causa de um único pôster. Bach costumava costurar boa parte do próprio figurino, incluindo diferentes versões dos famosos shorts, sempre tentando manter o equilíbrio entre um visual prático para as cenas de ação e uma imagem marcante na tela. John Schneider e Tom Wopat, seus colegas de elenco, chegaram a descrevê-la mais tarde como uma espécie de irmã, que eles protegiam ativamente da atenção indesejada, gerada pela fama repentina dela. Um gesto que Bach sempre lembrou com muito carinho em entrevistas posteriores. Número 5. A briga de contrato que quase acabou com a série de vez. Muito bem, por volta de 1982, no auge da popularidade, Tom Wopat e John Schneider descobriram que não estavam recebendo a parte que lhes cabia dos enormes lucros com produtos licenciados da série. Brinquedos, lancheiras, pôsteres e todo tipo de mercadoria com a imagem do General Lee. Cansados da situação, os dois atores simplesmente não apareceram para gravar a 5ª temporada. A produção, desesperada, contratou 2 atores praticamente desconhecidos, Byron Cherry e Christopher Meyer, para interpretar 2 primos alternativos chamados Coy e Vance Duke. O problema foi que o público nunca aceitou a mudança e esses personagens desapareceram depois de apenas 19 episódios. E aqui está a parte que deixa tudo ainda melhor. Wopat e Schneider finalmente chegaram a um acordo financeiro com a emissora e voltaram aos papéis originais no início de 1983, embora o estrago na audiência já estivesse feito e a série nunca mais tenha voltado aos níveis de popularidade anteriores. Vale mencionar que Catherine Bach também considerou seriamente deixar o projeto durante esse conflito, em solidariedade aos colegas. Porém, foram justamente Wopat e Schneider que pediram para ela ficar, argumentando que, se os 3 saíssem ao mesmo tempo, talvez não sobrasse série nenhuma para voltar depois. John Schneider tinha apenas 18 anos quando a série estreou em 1979, sendo o membro mais jovem do elenco principal, enquanto Tom Wopat, criado numa fazenda leiteira em Wisconsin, tinha 27 anos quando as gravações começaram. Número 4. O carro era mais famoso do que os próprios atores, e as cartas dos fãs provavam isso. Muito bem, Os Gatões chegou a ser, no melhor momento, o 2º programa mais assistido de toda a televisão americana, atrás apenas de Dallas, que era exibido logo em seguida na mesma noite de sexta-feira, pela emissora CBS. Mas o que realmente surpreende é quem recebia mais carinho do público. Segundo os próprios produtores, a série chegava a receber cerca de 60 mil cartas de fãs por mês, e mais da metade delas eram endereçadas especificamente ao General Lee, o carro, e não a nenhum dos atores humanos do elenco. E aqui vem a parte que deixa tudo ainda melhor. Esse carinho desmedido por um Dodge Charger laranja fez com que a produção investisse somas enormes para manter o veículo como protagonista absoluto de cada episódio, muitas vezes até acima do desenvolvimento dos próprios personagens. No condado de Hazard, até o carro tinha mais fãs do que as pessoas. Esse foco excessivo no carro também gerou tensões internas mais adiante na série. Nas últimas temporadas, a produção começou a usar carros em miniatura e efeitos especiais em escala reduzida para representar os saltos mais extremos, principalmente como forma de economia e para competir visualmente com séries concorrentes como
Knight Rider. Vários membros do elenco, incluindo o próprio Tom Wopat, criticaram abertamente essa decisão, afirmando que ela tirava a autenticidade daquilo que sempre tinha sido a marca registrada do programa. Acrobacias de verdade, filmadas com carros de verdade, dirigidos por dublês de verdade. Número 3. O tema musical escrito por Waylon Jennings virou o único single de platina da carreira dele. Muito bem, aquela melodia inconfundível que abria cada episódio, Good Ol' Boys, não era simplesmente uma canção de fundo qualquer. Foi escrita, composta e gravada pelo próprio Waylon Jennings e acabou sendo lançada como single comercial em 1980. A música chegou ao primeiro lugar das paradas de música country da Billboard e alcançou a posição 21 na parada geral Billboard Hot 100, algo praticamente inédito para um tema de televisão. E aqui está a parte que deixa tudo ainda melhor. Ela se tornou o único single da carreira de Jennings a vender mais de 1 milhão de cópias, recebendo certificação de disco de ouro. Na versão comercial, Jennings ainda acrescentou um verso novo, brincando com o fato de que a série mostrava as mãos dele tocando violão, mas nunca o rosto, cantando literalmente que a própria mãe dele não entendia por que só mostravam as mãos e não o rosto na televisão. Uma piada particular que virou um dos temas de televisão mais bem-sucedidos da história. A popularidade da música foi tão grande que, mesmo décadas depois do fim da série, ela continuou gerando royalties consideráveis para Jennings e a família dele. A versão usada na abertura do programa incluía um toque de banjo que não aparecia na versão comercial, um pequeno detalhe que os fãs mais atentos de música country ainda gostam de comparar entre as duas gravações. Número 2. A bandeira no teto do carro que, décadas depois, dividiu opiniões entre os fãs. Muito bem, um dos elementos mais reconhecíveis do General Lee sempre foi a bandeira de batalha confederada, pintada no teto do carro, um símbolo que na época a produção apresentava simplesmente como parte da estética sulista da série. Para entender a polêmica, vale explicar rapidamente o contexto histórico. Essa bandeira foi usada pelos Estados Confederados da América durante a Guerra Civil Americana entre 1861 e 1865, quando os Estados do Sul tentaram se separar dos Estados Unidos, entre outros motivos, para manter o sistema de escravidão então vigente naquela região. É justamente por essa ligação histórica direta com a escravidão que o símbolo é visto por muitos americanos como algo carregado e ofensivo, mesmo décadas depois do fim da guerra. Vale registrar também que esse debate é uma questão específica da história americana, diferente da história dos chamados confederados, que emigraram para o interior de São Paulo depois da Guerra Civil e hoje têm descendentes no Brasil. São capítulos históricos relacionados, mas distintos, e não devem ser confundidos. Com o passar das décadas, esse símbolo na tela do General Lee se tornou motivo de um intenso debate público nos Estados Unidos. Em 2015, depois de uma tragédia ligada à violência de motivação racista na Carolina do Sul, a Warner Brothers anunciou que deixaria de licenciar réplicas de brinquedo do General Lee que incluíssem a bandeira, e pouco depois, alguns canais pararam de exibir reprises da série. E aqui está a parte importante de contar com honestidade. As opiniões dentro do próprio elenco ficaram divididas. Enquanto alguns atores, como Ben Jones, defenderam publicamente o símbolo como uma representação da cultura sulista e não do ódio racial, outra parte do público e da crítica considerou que a imagem era profundamente ofensiva, justamente por causa desse vínculo histórico com a escravidão. Em 2020, o debate voltou a esquentar, quando algumas plataformas de streaming reconsideraram se deveriam manter a série disponível. Até hoje, esse continua sendo um dos capítulos mais complexos e debatidos da história de bastidores da série. Vale contar isso com toda a honestidade, sem tomar partido. Para alguns espectadores da época, o símbolo representava apenas rebeldia e orgulho regional dentro do contexto fictício do programa. Para outros, especialmente com o passar das décadas e uma maior consciência histórica sobre o que esse símbolo realmente representou durante a escravidão e a segregação racial nos Estados Unidos, ficou impossível separar a imagem do seu significado real. As duas posições ainda convivem hoje entre os fãs da série e provavelmente ainda vão gerar debate por muito tempo. E agora sim,
chegamos à curiosidade número 1, aquela que prometemos desde o início do vídeo. Número 1, a quantidade real de carros General Lee destruídos durante as gravações é quase impossível de acreditar. Muito bem, se preparem, porque esse número costuma deixar os fãs de queixo caído. Ao longo das 7 temporadas da série, a produção usou e destruiu, segundo diferentes estimativas de historiadores do automobilismo e do próprio elenco, mais de 320 exemplares do Dodge Charger 1969 para conseguir os espetaculares saltos e perseguições do General Lee. O próprio John Schneider chegou a calcular que o número girava em torno de 329 carros no total, ou seja, uma média de quase 2 veículos destruídos a cada episódio filmado. O motivo é que cada salto de verdade, sem nenhum tipo de efeito digital, literalmente dobrava o chassi do carro na hora de aterrissar, deixando-o praticamente impossível de consertar. E aqui está a parte que deixa tudo ainda melhor, ou talvez a mais triste, dependendo de como se olhe. De todos esses centenas de carros usados, estima-se que apenas 17 exemplares originais sobrevivam até hoje, alguns preservados em museus e outros vendidos em leilões por valores que facilmente ultrapassam $100 mil. Um carro que na época era comprado, usado por apenas alguns milhares de dólares nos anos 70, se transformou, décadas depois, em uma das peças mais cobiçadas do colecionismo automotivo americano. Então, da próxima vez que vocês virem o General Lee saltando sobre um rio na tela, lembrem-se de que, por trás daquela tomada perfeita, provavelmente havia outro carro idêntico esperando a vez de ser destruído. Para conseguir esses saltos, as equipes técnicas colocavam entre 226 e 450 quilos de sacos de areia ou concreto no porta-malas de cada carro, evitando que a traseira subisse demais no ar e o veículo aterrissasse de nariz. Apesar de todo esse cuidado, a produção não ficou livre de tragédia. Em 1980, um caminhão de câmeras capotou durante uma cena de perseguição, causando a morte de um membro da equipe e deixando vários feridos. Um lembrete sombrio dos riscos reais envolvidos em produzir esse tipo de espetáculo semana após semana, sem a ajuda da tecnologia digital que existe hoje em dia. E aí está, 15 curiosidades surpreendentes sobre os gatões que vocês provavelmente não conheciam antes deste vídeo. De um narrador invisível a um mecânico que virou congressista, passando por pernas seguradas em $1 milhão e centenas de carros sacrificados pela arte da perseguição televisiva, o condado de Hazard se mostrou um lugar ainda mais incrível nos bastidores do que na tela. Vale lembrar que, embora a série original tenha terminado em 1985, o legado de Bo, Luke, Daisy, tio Jesse, Boss Hogg e do xerife Roscoe nunca desapareceu de vez. Houve 2 telefilmes especiais de reencontro, em 1997 e no ano 2000, com grande parte do elenco original se reunindo mais uma vez diante das câmeras. Anos depois, em 2005, chegou aos cinemas uma nova versão com um elenco completamente diferente, provando que, décadas após a estreia original, aquele pequeno condado fictício da Geórgia ainda tinha algo a dizer ao público. Infelizmente, vários dos atores originais que deram vida a esses personagens já não estão mais entre nós. Sorrel Booke faleceu em 1994, Denver Pyle em 1997 e Waylon Jennings no ano de 2002. Mas o trabalho deles continua vivo cada vez que alguém liga a televisão e vê aquele carro laranja com o número 01 passar voando pela tela. Contem nos comentários qual dessas curiosidades mais surpreendeu vocês. Foi a história do carro, a do narrador invisível ou a do congressista que já foi mecânico? Se vocês gostaram deste passeio, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a próxima viagem a outro cantinho esquecido da televisão clássica. Até a próxima, bons rapazes e boas moças do condado de Hazard.